cara? Tudo bem? Tudo bem, amigo? Tudo bem, E amigo? aí? Tudo bem. Como tem passado nessa pandemia aí, como tá em si da vida? Fechado, né? Fechado aqui nesse escritório, estudando, Aproveitando, né, o tempo que tá mais cuidando de dos sobra agora, filhos. né? Ficando com a família, né? Que maravilha, né? Isso. E trabalhando pela internet, né? Também fazendo os trabalhos na internet. E como é que tá o andamento do doutorado? Pois é, tá andando. Tava aqui na frente do computador, inclusive, trabalhando antes de entrar na live aqui. Poxa, que maravilha, que As maravilha. pesquisas. Eu tô meio empacado nos meus estudos, mas tem que aproveitar esse tempo, né, que a gente está vivendo, que agora o tempo é o que mais sobra, né? Então não tem justificativa, né? Ficar procrastinando e coisa do tipo, né? É, Amiga, a gente tem um assunto muito interessante para conversar hoje, que talvez algumas tá pessoas não... cortando um pouco a tua cabeça aqui. Acho que eu vou ficar um É, pouco mais para tu podia trás. subir um pouquinho o telefone. É isso. Agora tá bem? Agora ficou legal. Pois é, André, eu pensei na gente tratar nesse tema, né? Porque tu é um profissional da área da música. Tu desenvolve um trabalho muito bonito, né? Eu queria que, antes de tudo, embora muitas pessoas que venham a nos acompanhar conheçam a ti, o teu trabalho, eu gostaria que tu se apresentasse, principalmente no que diz respeito ao teu trabalho com a música. Bem, eu sou professor de música, né? Estudei a minha vida inteira música, desde 8 anos de idade. Hoje eu sou professor da Universidade Federal, aqui no Pará. E sou pianista de formação, fiz graduação em piano, fiz a especialização em composição e o mestrado eu me dediquei ao canto gregoriano, né? Então, a partir de então, quando eu voltei do mestrado, meu trabalho que é desenvolvido é o trabalho de canto gregoriano em termos de pesquisa, de extensão universitária. E também agora o que também faço mais na internet, que é essa divulgação do canto gregoriano, né? Mas na universidade eu ensino várias outras disciplinas, atuo em outras frentes, né? Também já trabalhei na gestão lá, fui coordenador, fui vice-diretor da escola de música e atuo em disciplinas teóricas, história da música, harmonia, contraponto. Contraponto não tem no curso técnico, né? Mas linguagem musical, percepção musical, teoria, disciplinas musicais, né? Disciplinas teóricas, que a gente chama. É uma graça muito grande, André, a gente ter aqui em Belém, né? É uma pessoa como tu, que é um profissional da música e que faz um trabalho muito bonito de divulgação do canto gregoriano, no que ele tem de belo, não só no seu sentido melódico, mas também principalmente no que o gregoriano verbaliza, no que o gregoriano comunica. E muito do que a gente vai falar vai dizer respeito disso, né? A respeito do que a música ela é responsável na construção da nossa pessoa, da nossa personalidade, na construção da nossa personalidade. Talvez muitas pessoas não se deem conta do quanto que a música ela tem esse caráter formativo do ser humano. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo uma live tua e tu falou uma coisa que eu achei muito interessante. Tu falou que nós somos aquilo que nós escutamos. Também. A gente escuta muito esse brocado, né? No âmbito da biologia, nós somos o que nós comemos. Talvez dentro de um contexto orgânico, anatômico, isso possa ser compreensível, mas assim, numa dimensão cultural, numa dimensão formativa, né? O que tu falou foi perfeito. Nós somos o que nós escutamos, nós somos as músicas que nós damos preferências, damos gostos. E aqui a gente vai também entrar nesses pormenores, né, a respeito de gosto. Mas o que a gente pode falar inicialmente para as pessoas para começarem a se inteirar nesse nosso assunto? Bem, no meu perfil pessoal aí do Instagram, que é o meu nome sem o E, André Gabi, eu falo de música de uma maneira mais ampla, né? Então, abordo vários assuntos de música,
Eu separo porque tem gente que está interessado mais no canto gregoriano, mais na liturgia, mais em assuntos da igreja mesmo, ou, enfim, de gregoriano em outros aspectos, mas tem gente que está interessada nos meus comentários de música, de política, enfim, tudo que eu dou pitaco. Música não é pitaco, né? Porque música, na música eu não estou sendo um palpiteiro, né? Como a gente usa hoje essa expressão. Mas eu costumo misturar os assuntos da música, da política, da educação dos meus filhos, né? Que eu tenho 2 filhos pequenos. E às vezes trago alguns elementos do que eu uso e a minha família usa na educação dos meus filhos por meio da música, por meio de outros elementos. Então, trato muito daquilo. E esse tema de formação da personalidade, ele é fulcral, assim, na formação do nosso povo brasileiro, porque eu até fiz uma análise recente de música comercial, a gente está aprisionado, né, pelo mainstream aí, pelo que a televisão, que a internet, as mídias sociais e divulgam e destacam. A gente acaba vivendo numa prisão cultural, na verdade, né? Isso já é um processo que foi constatado por um filósofo chamado Adorno, da Escola de Frankfurt, né? Que é a indústria chamada indústria cultural, que é você transformar qualquer aspecto cultural da vida em produto, em mercado, né? Transformar em money, business, né? Não que o business em si seja uma coisa ruim, né? Meus estudos de business também que me ajudam a divulgar o gregoriano mais à frente, né? Que eu conduzo aqui até no canal. Eu estudo para poder divulgar o trabalho aqui na internet. Mas ele, às vezes, ele amputa o nosso acesso a coisas diferentes. Se você se deixar conduzir só pelo que o que está rolando aí na rádio, na televisão, nas mídias sociais, os comentários, as tretas, você acaba vivendo aprisionado. É como se estivesse numa prisão que você escolhe, né? Às vezes não escolhe conscientemente, você não tem consciência que você está sendo manipulado. Exatamente. Geralmente você está sendo manipulado e acha que você está livre, né? Isso é um fenômeno muito comum da adolescência. Todo adolescente acha que está livre. Ele está sendo completamente aprisionado por pessoas que fazem um discurso de liberdade para ele, né? Então, o próprio aprisionamento num certo tipo de estilo musical, num certo tipo de coisa que é mercadológica, é uma coisa que, por exemplo, o professor André contribuiu no curso de História da Igreja. Eu fiz o pessoal cantar o Salmo 150. Então, o que acontece? O nosso mainstream aí, que eu até comentei essa semana no meu perfil pessoal, ele te leva a consumir só um certo tipo de sonoridade. E essa sonoridade, ela tá muito assim deslocada do fenômeno sonoro, da música em si, os afetos provocados pelo som. Mas ele é muito mais instigado hoje pelos fenômenos visuais. Então, é um clipe que chama atenção, ou por como é que a gente pode falar? Por tabus, por comportamentos, né, sociais, por identidades, a música identitária, né? Então, não é nem a música em si, não é nem o fenômeno auditivo em si, não é a forma musical, não é a riqueza de som, a riqueza de composição, não. É o engajamento social da música, identitário, o fenômeno visual da música, daí que tem que lançar o videoclipe, né? E geralmente são pautas libertárias, entre aspas, né? Então a pessoa adolescente, só para concluir, a pessoa adolescente, ele acha que aquela música o liberta.
Na verdade, aquele é um fenômeno que o aprisiona, porque ele vive somente um aspecto, uma expressão cultural de um tipo. Ele não conhece outras. Ele vive dentro, como se ele fosse uma marionete, um ratinho dentro de um laboratório que a indústria está experimentando e usando ele, né? Vendendo para ele, quase que hipnotizando ele a consumir sempre aquilo, para ele poder sempre gastar dinheiro com aquilo. André, eu tenho um filho de 9 anos de idade e eu percebo o quanto que é importante uma criança na formação cultural da criança, né? Ou tem uma página que trabalha aqui no Instagram que fala sobre a formação do imaginário, que trata dessas coisas tudo bem, muito bem. E eu falo muito para o meu filho que o critério de seleção para ele gostar das músicas, a gente tem logo tu falou uma coisa muito interessante, os afetos provocados pelo som. A gente tem um apelo por preferir a música a partir do seu elemento melódico, né? Então, essa música tem um bom ritmo, tem uma boa melodia. E às vezes isso até procede, né? As famosas músicas chicletes estão aí para testemunhar isso. Só que muitas dessas músicas, elas trazem um conteúdo narrativo muito pobre, muito pífio. E eu falo para o meu filho, que tem 9 anos de idade, que, assim, não é um problema ele ter preferências por músicas seculares. Eu não quero ser impositivo com ele nesse sentido. Eu quero que meu filho seja terminantemente livre. Mas eu falo para ele, meu filho, o critério que você deve ter para qualificar uma música como boa ou ruim deve ser você prestar atenção para a narrativa que essa música está falando. E você vai ter condições de ver se o tema da música, o que a música está tratando, ela é uma coisa que vai enriquecer você, é uma coisa que vai comunicar algo a você ou não. E essa preocupação, obviamente, André, Gabi, não é o que muitos têm consigo, tampouco com os seus filhos. Eu participei recentemente de um debate também na internet, no YouTube, e eu fiz questão de separar bastante, deixar bem clara a diferença entre música e canção. Interessante. A música se tornou um fenômeno sonoro, ou seja, a música instrumental, né? A música sem texto. Eu prefiro chamar a música com texto de canção. Claro que até o fim da Idade Média não existia música sem texto, né? Tudo que tinha acompanhamento instrumental era para acompanhar um texto. Então, a música vinha do texto. A musicalidade era a musicalidade da língua, da poesia que inseria. Então, estou até aqui com um livro que fala muito disso, que é o De Música, de Santo Agostinho. Maravilha. A discussão toda desse livro é sobre a relação música-poesia, métrica, pé métrico. Então, é sempre parte do texto. A música parte do texto, tá? Só que existe o fenômeno da música instrumental, que depois vai tirar o texto, claro que vai continuar usando elementos do canto, mas vai transformar tudo em instrumental. E aí a gente não tem mais elemento textual, isso acontece muito quando a gente ouve uma música em inglês, em italiano, que a gente não entende, em francês, que tipo, a gente está entendendo o texto, então a gente vai pelo elemento musical mesmo, melódico, harmônico, rítmico. E aí tu falas sobre a mensagem da música. A mensagem, eu diria que a mensagem da música não é um elemento musical estrito. Pelo contrário, a mensagem da música, que pode ter um comportamento pobre, seja poético, seja musical mesmo, melódico, mas poético também. Pode ser uma poesia péssima, com rimas mal feitas, com jogos de palavras ruins, sem pé métrico, com problemas de prosódia, acentuação errada da palavra, ou seja, série de problemas poéticos pode ter. E isso não tem nada a ver com a mensagem, veja bem, não é o conteúdo, não é o que significa. Já é um problema ainda poético, ainda do texto, mas que você vai ouvindo aquilo e você vai começando a falar errado, porque os acentos estão errados na palavra. Você vai começando a aprender conjugação errada de verbo, porque os verbos estão sendo conjugados errado. Entendi. Então, isso não tem nada a ver com o sentido ainda. Veja bem, tu tá Sim, falando sim, sentido. sim. Eu tô falando de O outros problema elementos. é muito maior. O que é um problema é muito negócio maior. também problemático.
Então, eu não queria nem tratar do sentido, porque o sentido enfim, o sentido a gente já sabe, né? São os apelos sexuais das músicas, né? Dos textos. Enfim, a gente já sabe todo esse problema. O apelo sempre é uma relação, assim, né? Tem dois tipos de música no mercado brasileiro hoje. Ou é a música daquela pessoa que sofre de paixão porque perdeu alguém, ou é aquela música que a pessoa saiu vitoriosa do relacionamento e agora ela vai se divertir com todo mundo e vai mostrar que ela é uma pessoa feliz assim. Vai né? se afirmar dessa forma. Ela vai se afirmar, né? As temáticas são, fora as temáticas estritamente sexuais, né? Que são só pornográficas. Para falar especificamente de um gênero musical, o sertanejo universitário também fala muito da bebedeira, né? O quanto que isso é bom, o quanto que isso é um sinônimo de Pois liberdade é, também. a bebedeira tá nesse lado aí de que eu vou me divertir, não vou mais sofrer por amor e tal, eu vou pegar todas, enfim. As temáticas são pobres, né? O sentido. Então, não vamos nem gastar tempo com isso, isso daria, enfim, uma live inteira. Eu vou falar da música, da poesia, estritamente, né? Você falou da melodia chiclete, né? A melodia chiclete não é um fenômeno recente, tá? O poder de concisão de poucas notas que grudem na sua cabeça é uma coisa que foi usada por grandes compositores durante muito tempo, né? Então, Bach fez melodias chicletes, Vivaldi fez melodias chicletes. Então, Mozart tem melodia chiclete, Beethoven tem melodia chiclete. Alguma melodia que fica no seu ouvido porque ela tem uma simplicidade, uma estrutura, primeiro, que provoca um afeto que agrada e segundo, que ela é simples. Simples, mas não banal. É simples assim, não é... Assim, Deus é simples, né? A gente aprende isso até na Suma, né? Deus não é complexo. Então, não é porque uma coisa é simples que ela é ruim de antemão. E aí, a indústria sabe disso. A indústria cultural e musical sabe disso. Ela sabe desvirtuar coisas que são boas. Como, por exemplo, a capacidade de fazer uma melodia que fixa. Isso é uma coisa que a indústria cultural usa muito bem. A outra coisa é a capacidade de mexer com algum afeto. Tá? Então, uma música dançante. É claro que ela tem que ser rítmica e tem que ter muitas percussões e explorar esse lado menos de um timbre menos melódico. Por quê? Porque ela vai afetar diretamente a região baixa do seu corpo, o baixo ventre. Ou seja, vai nos trazer estímulos eróticos sem a gente se dar conta. Exatamente. Uma música que tem muita exploração rítmica, ela tem essa sedução, essa sensualidade, tudo. Isso se vê em várias culturas, não é só aqui no mundo ocidental, na música pop, né? Agora, André, ouvindo isso que tu está falando, algumas pessoas poderiam acusar esse argumento de, por exemplo, ser puritano, né? Então quer dizer que a dança ela é um elemento inconveniente, ou ela é um elemento imoral? Não necessariamente, né, André? Não. Eu não estou falando, eu não estou sendo puritano aqui. Eu só estou querendo hierarquizar as coisas. Maravilha. Então, tudo está dentro de uma cosmologia de uma hierarquia, né? Então, se você tem uma música que tem um pouco mais disso, ela vai ter um certo objetivo que vai ter que ser usado de maneira adequada e direcionada. Né? Me faz lembrar, por exemplo, a dança do ventre lá. Tem a dança do ventre? É um fenômeno lá do Oriente Médio. Ela é uma dança sensual. Ela tem um objetivo, né, que está hierarquizado ali, está colocado ali hierarquizado, mas é claro o objetivo. O problema da indústria musical e cultural é que ela não deixa claros os objetivos, ela turva, ela aplana, ela achata, como se não tivesse uma hierarquia de valores, entendeu?
Agora, Os valores são bagunçados. Quando tu fala que tu quer hierarquizar as coisas nesse contexto musical que a gente está tratando, me faz lembrar de que quando a gente pensa de música, a gente pode falar de gosto. E aí a gente vai encarar vários problemas, né? Porque, por exemplo, quando a gente falar de música clássica, música erudita, parece que quem tem essas preferências são pessoas snob, por exemplo, né? E as pessoas que já preferem músicas mais populares, né, justamente pelo fato de se mostrar popular, já são pessoas mais acessíveis. Afinal de contas, André, como tratar a partir do que tu fala, né, que é necessário hierarquizar as coisas na música também, né, as preferências, como a gente pode entender essa relação da música com o nosso gosto pessoal? Esse gosto se discute? Eu posso dizer esse gênero de música é bom? Esse gênero não é? É possível fazer essa avaliação? Olha, eu não gosto de entrar no mérito bom e ruim. O que eu posso dizer é que às vezes a gente não está preparado, não é snobismo, mas a gente não está preparado para acessar certo repertório por falta de preparo nosso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu fiz um elogio à simplicidade musical e disse que ela era usada pela indústria, mas ela sempre existiu. O caso é que o repertório consagrado, clássico, ele não se limita a isso. Ele desenvolve, ele pega uma coisa simples e explora essa simplicidade e complexifica de maneira que você precisa ter uma habilidade para ouvir aquilo. Você não consegue ouvir aquilo se você não tiver um preparo, entendeu? Mas é necessário que você faça aquilo para você expandir a sua capacidade de audição e assim expandir o que você é enquanto pessoa, o seu imaginário musical, né? Claro. É tipo eu, por exemplo, tô acostumado a ler o Twitter e vou querer ler agora sei lá, a Divina Comédia. Claro que vai ser chato ler a Divina Comédia. É claro que eu não vou entender a Divina Comédia. É claro que eu não vou aprofundar. E a Divina Comédia tem uma série de elementos que são simples. Mas tem uma série de questões que aludem a outras que, se eu não tiver um preparo, eu não consigo ler. É a mesma coisa no repertório clássico. Ele tem elementos simples, mas ele complexifica e desenvolve aqueles elementos. Se eu não tiver um preparo, não tiver costume, eu vou achar monótono, porque é longo, porque é chato, ainda mais no nosso tempo, que é fugaz hoje, que tudo é muito rápido, né? Relações rápidas, abre e vê uma notícia em 2 segundos. A gente não tem mais paciência. E não tendo paciência e preparo, a gente não consegue aprofundar a nossa bagagem cultural, né? E aí o termo cultura aqui eu uso como o cultivo do homem. Porque existe uma discussão enorme sobre o que é cultura. Eu não vou entrar na discussão da cultura como antropologia, que cada povo tem a sua cultura, todas as culturas são válidas. Eu não estou querendo entrar nisso. Eu estou querendo dizer que a cultura é o cultivo do ser humano. Então, quanto mais ele tem acesso a coisas que ficaram na história, e que não foi à toa que ficaram na história, porque foram grandes produções humanas, mas ele tem cultura, que ele mais se cultiva enquanto ser humano, que ele vai vendo, nossa, o homem é capaz de fazer isso, a mulher é capaz de fazer isso, o ser humano tem essas capacidades que eu nunca alcançaria, né? Isso às vezes coloca até a pessoa que tem essa cultura numa posição de humildade, né? Sim, O que verdade. parece estranho, né? Porque parece que a pessoa que tem cultura é pedante. Uhum. Por isso que eu Mas falei do exatamente o snobismo. contrário. Por isso que eu falei da conotação snob que dá, entendeu? A pessoa que tem cultura verdadeiramente, ela é humilde, porque ela olhou toda a produção da humanidade e viu que ela não é nada diante disso. Nossa. E o contrário é verdadeiro, né? As pessoas que cultivaram pouca coisa, no seu pouco, acham que já saturaram Já tudo, né? esgotaram, né? E quando na verdade se revelam pobres, né? Empobrecidos. Eu não estou negando que existe um certo pedantismo, né? Em quem acessa certo tipo de repertório ou expressão artística. Mas essas pessoas, no fundo, se você investigar, elas pouco conhecem.
elas só mostram o que elas aprenderam. Também existe aquela coisa ridícula da afirmação de status, né? Eu quero me mostrar como uma pessoa elegante, uma pessoa com postura, então vou falar que eu gosto de Bach, eu vou falar que eu gosto de Mozart. Então, na verdade, tu não sabe de nada, né? E tu só quer se afirmar no meio de um grupo que tem essas preferências e que tu acha que vai ser importante. Olha, Geralmente é uma coisa mais social, né? Eu quero circular naquele meio, então preciso mostrar que eu conheço. Então eu vou ao teatro e bato foto. Eu vou de cartola ao teatro. Sim. Agora, é claro que quando a gente conhece uma coisa nova, Bengala. que é boa. Agora, é claro que quando a gente conhece uma coisa nova e que é boa, a gente se encanta e a gente quer, de alguma forma, divulgar aquilo, né? Quando a gente conhece um novo canto gregoriano, aí um leva ao outro. Quando a gente conhece um músico erudito e a gente começa a mergulhar na sua sonoridade, não é? Aí, então, a gente começa a divulgar aquilo que a gente está amando, né? É claro que isso daqui não se trata de dizer aquilo que eu falava anteriormente, né? A pessoa que quer se afirmar, coisa do tipo. Não, é uma pessoa que está conhecendo, que está encantada com essa novidade boa que está acontecendo, e essa divulgação que ela faz é muito positiva. Eu, por exemplo, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gosto de várias expressões da música pop, popular. Eu gosto muito de Beatles, por exemplo. Pelos que eles são musicalmente, entendeu? E aí isso é um outro problema também que existe na cabeça das pessoas puritanas. Esse puritanismo não é aconselhável. As pessoas puritanas, elas misturam a obra com o autor. Sim, isso é importante. Então elas, essa obra não presta porque o autor era isso, aquilo, outro. Tipo, Dostoiévski era um bêbado, então tudo que ele escreveu não presta. Eu tenho um tio que ele me falou uma vez, André, de uma música do Galbi Peixoto. E assim, eu nunca dei nada do Galbi Peixoto. Nunca deu nada. Quando ele morreu, eu não fiquei curioso de conhecer as obras dele, nunca dei nada para o Galbi Peixoto. E teve um dia que meu tio estava em casa escutando música e ele me mostrou uma música que se chama Nono Mandamento. Essa música fala o seguinte, né, de um homem que ele passou a ter interesse por uma mulher e passou a querer cortejar essa mulher. Só que quando ele descobriu que essa mulher era casada, ele teve um peso de consciência muito grande. Então a música ela é como se fosse uma oração dele pedindo perdão a Deus por ter desejado a mulher do outro. E depois eu vim descobrir que o Galbi Peixoto é homossexual. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa música é muito elevada. E a pessoa que escreveu essa música, na verdade eu não sei se foi o Galbi Peixoto que escreveu, mas eu acho que sim. A pessoa que escreveu uma música, ela tinha assim uma fidelidade às circunstâncias, ao que é o casamento, né? Muito grande. E é surpreendente descobrir depois que se tratava de um homossexual. Só que a gente está falando de aqui voltando a falar de cultura, a gente está falando de uma pessoa que escreveu essa música num contexto cultural totalmente diferente do nosso presente. E hoje a gente tem, por exemplo, falando, né, dessa contextualização a partir do que eu falei do Galbi Peixoto, que ele é homossexual, a gente tem uma baixa da qualidade da produção musical de pessoas assim, né? Porque parece assim que a sua condição homoafetiva parece que determina tudo que vai escrever e tudo que vai fazer, o que empobrece a cultura da pessoa, né? A música identitária que eu estava falando, né? Música Exato. identitária. Que Exato. eu quero fazer valer o que eu produzo pelo que eu sou. Mas eu estava exatamente dizendo que é errado você criticar uma obra pelo que o autor é. É tão errado você querer fazer valer o que você produz pelo que você é. Pois é, a partir desse momento eu passei a gostar muito do Galbi Peixoto. Passei assim a recomendar o Galbi Peixoto. Gostei muito. Eu acho que a maior gravidade é que quem produz hoje, né, cultura tem vidas rasas. Quanto mais a pessoa tem uma vida profunda e complexa, dilemas, uma série de questões que deixam a vida da pessoa difícil,
a pessoa acaba transformando aquilo em uma expressão artística, ela extravasa aquilo. Então, é muito bom lembrar, isso é meio clichê, mas é bom lembrar do Requiem de Mozart, que ele compôs o Requiem quase morrendo, né? É uma missa fúnebre que ele compôs quase morrendo. Na verdade, nem terminou, quem terminou foram os seus discípulos. Por que a música tem... Ela certamente vai ser bela, né? Por causa do dilema, da complexidade que o compositor estava vivendo. Né? Então, isso aí é... Ah, não ouço Mozart porque ele era maçom, né? Também tem gente que fala isso. Ele tem uma ópera que é uma ode à maçonaria, né? Um dos atos é um culto maçônico, praticamente. É mesmo? Né? Osíris e Ísis lá, pra gente tudo. Ah, então tudo que Mozart fez não presta, a música sacra de Mozart é uma heresia. Quer dizer, eu estou misturando alhos com bugalhos. Se é tão errado eu querer validar uma música pelo que a pessoa é, por exemplo, nesse repertório identitário, essa música vale porque quem fez foi uma mulher e é para marcar o empoderamento feminino, então a música é boa só por isso. Se você acha isso errado, é tão errado você dizer essa música não presta porque foi um maçom que... Tá entendendo? Você tem que julgar a obra. É um indício de desonestidade intelectual. Né? Você precisa julgar a obra. E eu creio que, independente do que a pessoa seja, a obra vai ser mais rica quanto mais a pessoa tem uma profundidade. De profundidade assim, de dilemas na vida. Quanto mais ela procura aspectos filosóficos na vida dela, assim, eu digo assim, as perguntas primeiras, quando ela mais se defronta diante dessas perguntas primeiras, independente das respostas que ela encontre ou não encontre, mais a expressão artística da pessoa, eu diria que vai ser universal. Porque todo ser humano, de qualquer cultura, de qualquer época, se pergunta, quando eu morrer, eu vou para onde? Existe alguma coisa depois da morte? Né? Existe Deus? Se não existe, qual é a razão da gente estar aqui? Né? E pode ser que o compositor seja ateu, não acredite em Deus, agnóstico, pagão, assim, pagão no sentido antigo, né? Deuses diferentes, enfim, uma misturada lá. E ainda assim, a música dele pode ser profunda porque ele sempre se colocou essas questões. A obra de arte dele pode ser profunda porque ele sempre se colocou essas questões. E ele estava buscando isso através da expressão artística dele. E essa expressão artística dele vai chegar muito longe, séculos e séculos. Eu enxergo que isso é a arte clássica, o que vira clássico. Se hoje a gente ainda lê Dante, se hoje a gente ainda lê Dostoiévski, que não virou uma mera publicação de jornal, se hoje a gente ainda ouve Beethoven, se a gente ouve ainda Bach, é porque eles estavam indo fundo em entender o que era a alma humana. Né? Quando eu falo alma, não estou falando de religião, estou falando de ânima, né? Aspecto psicológico da pessoa. E é isso que a gente está tratando, né? Agora, André, eu não sei se eu vou ser repetitivo aqui, eu já peço perdão de antemão, mas tu como pai e um profissional da música, não somente do que diz respeito à técnica da música, né, que tu é pianista, mas a todo esse conhecimento, inclusive, da abrangência psicológica que a música ela tem na nossa composição de ser humano. Tu como pai, André, o que tu te preocupa em relação aos teus filhos, nesse sentido musical? Ao que eles vão ser servidos, o que tu oferece a eles em casa, o que eles podem consumir fora da tua casa, no sentido musical? Bem, a educação de uma criança, não entender, né, passa pela música. Claro. A música é um elemento essencial na educação de uma criança. A música, as expressões artísticas como um todo. Principalmente na mais tenra idade. Quanto mais arte, pintura, experimentação de todo esse tipo, né?
Só que existe um tempo de maturação da criança. E a gente sabe que uma criança muito nova, ela não tem a capacidade de abstração. Ela tem uma capacidade sensitiva, sentidos excepcionais. Ela tem uma capacidade de memória, absorção excepcional, mas não tem a capacidade de abstrair, que é essencial para o intelecto, para você refletir. A distinção é importante. A absorção e a memória, abstrair. a absorção. Sim, Abstrair sim. é você conseguir levar para o intelecto, jogar para o intelecto, né? O que está no seu Capacidade peito, que você interpretativa. memorizou. Quando eu falo peito, eu falo no sentido analógico, tá? Irascível, né? Irascível. Você absorveu no peito, está na memória. Por isso que a gente diz que memorizar, decorar é vir do peito, né? Vir do coração. Sim, sim, maravilha. Então, não, eu creio que a música instrumental, ela pode até servir, né? Ela vai, de certa forma, ficar no peito da criança, nos afetos. Mas se essa música instrumental for muito complexa, muito elemento, muita coisa difícil de decifrar, talvez ela não faça muito efeito. Então, acho que a educação musical da criança tem que passar pela canção. As crianças têm que dar contexto. E são canções tradicionais. Cada povo tem várias canções tradicionais. Várias culturas têm suas canções tradicionais. Por quê? Porque aquela música vai dar uma série de habilidades para a criança. A habilidade de fala, cadenciada. Na nossa realidade de Brasil, André, tu acha que a gente é pobre nesse sentido? Tu fala que cada povo tem a sua... Não, a gente tem um repertório tradicional infantil fantástico. Riquíssimo. Né? Infelizmente ficou muito pop, né? Com essas coisas de galinha pintadinha. Né? Pegou as mesmas músicas tradicionais e deu arranjos mais pop, assim, mas se a gente pegar, por exemplo, os livros do Villa-Lobos, de canto orfeônico, o que é o canto orfeônico? O canto orfeônico era a prática de coro com repertório tradicional na escola. Então, na escola, você aprendia canções de roda, na época do Vargas, né? Canções de roda, canções tradicionais infantis. Aqui em Belém a gente tem o Salomão Habib, né? Tem um trabalho interessante com as crianças. Quem? Aqui em Belém a gente tem o Salomão Habib, que tem um trabalho interessante com crianças. Ele faz coro infantil também? Ele faz músicas infantis, que a partir do que tu falou, são canções muito boas para construir o imaginário da criança, Salomão Habib. Isso. Então, acho que a gente tem que focar nas canções, porque as canções, elas fazem desenvolver a fala da criança. Ela começa a memorizar as palavras por causa de... O meu filho, eu fico impressionado, cara. Ele tem 2 anos e meio, vai fazer daqui a pouco. Ele sabe os textos, ele sabe cantar essas canções todas já. Ele tem um livro, assim, da Turma da Mônica, que tem vários capítulos. O primeiro capítulo é de canções. Aí tem um capítulo de trava-língua. Tem um capítulo de como é o nome do outro? Quando é só falado, não é pronunciado, não é cantado. Esqueci agora as expressões. Então tem a dos índiozinhos, ele sabe cantar dos índiozinhos. Tem o samba lelê, tem o limoeiro, enfim, tem Terezinha de Jesus. Por várias canções infantis, ele sabe todas lá já. Ele vai virando as páginas, vai cantando, vai virando as páginas, vai cantando. E aí você percebe que, além de saber o texto, ele começa a colocar a afinação no lugar. Vai passando o tempo e vai começando a colocar a afinação no lugar. Então ele vai colocando o som dentro da cabeça dele. Ele vai começando a desenvolver uma habilidade auditiva. Porque ele consegue cantar no local as notas. Daí, depois dessa etapa, eu defendo a inserção da aprendizagem de um instrumento. Aprender a tocar um instrumento. Né? Não só eu defendo, como na Grécia Antiga se fazia isso. Né? Legal. O livro do Marrou, da Antiguidade, Educação na Antiguidade, ele fala que os gregos
nessa primeira fase aí, depois desse período, a partir dos 7 anos, quando eles começavam a estudar, eles aprendiam a tocar um instrumento musical. Por quê? Porque através do instrumento você tem uma coisa material, onde você vê e você pega, e você vai aprender onde as notas ali. Por quê? Porque explicar teoria musical é muito conceitual, é muito abstrato. E a criança ainda não tem Vai essa capacidade de expandir a abstração. coordenação motora da criança. Coordenação motora e a capacidade, e o instrumento ajuda ela a aprender a teoria. Porque teoria musical é muito abstrato, é muito conceitual. Então, se for explicar sem o instrumento, a criança não vai entender. Como é que é a escala, Sim. como constrói a escala. É bom que seja aplicado o instrumento, né? É Então, muito importante isso tudo que tu está falando, André, porque, por exemplo, o pessoal da minha geração, década de 90 e anos 2000, por exemplo, eu vi assim muitas pessoas da minha vizinhança, da minha própria família, a ter como tipo de música popular de consumo constante, por exemplo, o El Chan, né, que trazia fortes temáticas sexuais, ao mesmo tempo em que eles faziam um trabalho que, de alguma forma, era voltado para um público infantil. E era uma aquilo coisa dúbia, angariava né? muito interesse, não é, das nossas crianças. Dentro da minha família, eu via pessoas assim que, nossa, se fascinava com esse grupo musical. E assim, depois de grande, né, a gente cresce e vai prestar atenção na narrativa das músicas, né? E fica pensando, nossa, as nossas crianças dançavam essa música que fala de sexo explícito. E a gente não se percebe o quanto que a gente foi empobrecido por ter sido servido disso. Olha, eu vou te dizer que eu ainda acho não tão ruim como hoje, porque pelo menos era um sentido duplo, né? Nossa. Tinha um sentido metafórico e tinha um sentido... Então a criança não entendia. Aham. Hoje, os textos são literalmente, entendeu? Se fala as Hoje é, palavras, entendeu? hoje é explícito mesmo, né? Hoje é explícito e eu acho pior. É verdade, Eu André. acho que consegue ser pior hoje, né? E não Porque tem como tinha, haver porque construção de um bom o que eles imaginário. faziam era tentar cativar a criança por causa que tinha uma dança, uma coreografia, e tinha esse sentido que era sentido duplo, que a criança não entendia, então acabava cativando as crianças, né? Década de 90, o programa do Gugu, né? Todo domingo tinha esse negócio. Mas eu fui inserido nesse processo de canções infantis, canções tradicionais da cultura, canções de roda, na minha aula no conservatório de musicalização, né? Eu não fiz isso na escola. O que eu acho que deve ser na escola, em casa em primeiro lugar e na escola. É lá, né? Eu não creio que a escola tenha estrutura para ensinar instrumentos para as crianças. Escola comum, né? Nem acho. Mas eu acho que os pais que têm condições deveriam não colocar o filho para ser músico. Porque com 8 anos ninguém sabe se vai ser músico. Não é a ideia essa. Isso precisa ficar bem claro, né? A questão Mas não é fazer o filho músico, não é necessariamente. um problema que você não seja músico, mas você saiba tocar um instrumento. Porque quanto Sim. mais a sociedade, que tem várias profissões, sabe tocar um instrumento, consegue, primeiro, entender a dificuldade que é tocar um instrumento, valorizar a profissão, porque sem a valorização da profissão do músico, a cultura não se eleva. Não tem jeito. A cultura vai cair mesmo. Porque André, você não conhece, você não domina aquela linguagem, você acha que qualquer coisa é boa dentro daquilo. Então é importante que André, todo mundo tenha uma formação mínima em música, até para é, conseguir entender eu melhor. lamento muito isso na minha formação. Eu até tive a oportunidade de aprender a tocar um instrumento musical, só que eu não levei a sério, né? E quando eu quis compensar isso, eu já encontrei muitas dificuldades, né? Então, trabalhar isso com tenra idade é muito bom, porque a criança tem, como tu falou, uma capacidade de absorção muito boa para o aprendizado. Agora, André, eu vou te fazer uma pergunta simples, mas que talvez ela seja revestida de muita polêmica. E não sei se tu concordar com isso, né?
toda música, André, aqui incluindo tudo, inclusive os gêneros populares que a gente estava tratando ainda há pouco, né? Interessante que tu falou do programa do Gugu e às vezes eu passo assim na televisão, vejo no programa do Raul Gil, quantas crianças que estão, crianças assim bem pequenino mesmo, né, que estão, por exemplo, cantando funk, cantando e dançando funk. Particularmente eu acho isso horroroso, sem sentido, sem propósito. Então eu te pergunto, André, tu acha que toda música é arte? Olha, essa resposta é bem complicada, porque assim, qualquer expressão de um grupo social pode ser considerada arte para aquele grupo social, porque a referência é o grupo social, entendeu? O caso é o seguinte, se esse grupo social ele vive numa relação ali fechada entre eles, uma relação aprisionada em termos culturais, o máximo de expressão cultural que vai ser produzido e absorvido vai ser o que aquele grupo consegue produzir e absorver. E alguma coisa que comunica e que eles conseguem entender. Então, o homem, o ser humano, ele é uma pessoa. O ser humano, ele necessita fazer arte. Mas a Tu arte falou que tem da que ser importância, tão desenvolvida. tu falou da importância da universalidade da música, né? E isso é um exemplo de bairrismo, não é, André? A gente chama isso hoje, né, na antropologia, de tribos, né? São as tribos. Você vive numa cidade que é muito grande, existe essa tendência mundial de concentração em centros urbanos. Não sei como vai ser agora, depois do Covid, né? Pode ser que isso se modifique um pouco, que as pessoas voltem a migrar para o interior, porque a aglomeração de pessoas no centro urbano acaba proliferando mais a doença, né? Então, as pessoas vivem em centros urbanos e elas vão se reunindo em tribos, assim. Por quê? Porque elas concordam numa certa linguagem, um certo comportamento, um modo de se vestir, coisas que ouvem, que apreciam. Eu acho esse fenômeno extremamente ruim para o desenvolvimento cultural humano. Porque você desenvolver isso, você acaba não dialogando com o diferente. Isso. Por não dialogar com o diferente, não entender o outro lado, você se fecha mais ainda. E nesse nível de relativismo que a gente tem, que não é só moral, mas é filosófico também, acaba que não existe mais interesse em buscar verdades últimas, porque cada grupo se isola e encontra suas verdades por meio da sua expressão artística. Então, é tudo cultura? É tudo cultura. Todo grupo social produz cultura. O caso é o seguinte, se aquele grupo não vivesse isolado, mas se comunicasse e expandisse o seu olhar cultural, será que eles continuariam se expressando daquela maneira? Por puro apreço a identitário, por puro apego ao que você... Ou você gostaria de ser diferente, né? Aquela visão cosmopolita de vida, né? De você é um cidadão do mundo. Então você produz uma cultura, você recepciona várias culturas, você interioriza aquilo. A maioria dos compositores de música de concerto, né, orquestral, colocaram expressões culturais tradicionais e populares do povo que eles tiveram contato em sua música. Villa-Lobos fez isso. Villa-Lobos, por Carlos exemplo, foi Gomes, no meio da floresta amazônica para ouvir o som das florestas e dos índios para botar na música dele. Carlos Se você Gomes, for quando lá para a criou o Europa, Guarani. você vai ver que compositores, principalmente compositores do leste europeu, né, que existe uma cultura tradicional muito forte em países como países nórdicos, Rússia, você percebe os elementos culturais do povo dentro daquele repertório. Então, a música desse tipo, que é rebuscada, que é refinada, na verdade, ela bebe na expressão cultural do povo. Agora, se o povo tem uma cultura empobrecida, por quê? Porque ele vai se fechando em guetos, ele não consegue mais se entender como um grupo que vê bem.
O que que faz um povo ser povo? É eles falarem, por exemplo, a mesma língua. A gente fala todo mundo português aqui. E um português brasileiro. Por isso que a gente não é povo com o povo de Portugal. É um português cheio de elementos que vieram para cá que não tem no português de Portugal. Isso Bem faz a gente ser local. povo. Então a gente vai se separando em guetos identitários. A gente não se entende mais. Até o sentido das palavras é alterado. E é esse gueto que produz um elitismo e um esnobismo, na verdade, né, André? Elitismo eu não diria, porque elite é alguém que está acima, né? Que está no Não, mas topo. eu estou aqui falando daquela interpretação pejorativa aqui como mentidão, sabe, do elitismo, entendeu? Eu concordo também com essa forma de pensar. A gente tem que buscar ser melhor em alguma coisa. E ser elitista nesse contexto não é um problema. Concordo contigo. Me perguntaram o que eu achava, se tinha que ter uma elite cultural, intelectual. Claro que tem. Claro. O povo sem elite intelectual e cultural vai mirar onde? E não vai mirar em lugar Exatamente. nenhum. Vai ficar sem Exatamente. referências. Eu não estou falando de elite econômica, né? Que existe essa Sim. mistura. Por quê? Porque no século XIX a burguesia, que era a elite econômica, passou a ser uma espécie de elite cultural. E também a gente tem que acabar com esse negócio de que quem tem acesso à produção musical considerada mais elevada e boa são pessoas que têm um poder econômico, um poder aquisitivo superior. Não necessariamente, né, André? Hoje existem muitas Sim. facilidades que possibilitam o nosso acesso a consumir muita coisa boa. Tá certo que, por exemplo, você vai no Teatro da Paz, se você é muito pobre e não tem nenhum sapato para colocar, você vai ficar com vergonha de entrar no Teatro da Paz. Né? Existe esse Uhum. problema. Sim. Em compensação, às vezes a pessoa que não tem um sapato tem um celular que pega YouTube e pode digitar lá Vivaldi e achar as quatro estações. Então a gente Uhum. vive num período muito complexo de entender, entendeu? Uhum. Porque parece que não tem acesso, mas o acesso está na palma da mão. Exatamente. Né? Aí eu já está até dando nossa hora, eu vou lembrar um colega do trabalho muito inteligente, o que ele falou assim uma vez, o Luiz Pardal, né? Que é um compositor aqui do Pará, que é muito meu colega do FPA, está aposentado, mas ele fez muito trabalho de composição, trilha, enfim, compôs para orquestra. Ele tem uma sonoridade bem influenciada pela música paraense, mas ele faz uma música de concerto, né? Legal. E ele, quando estudava violino, na década de 70, 60, não era fácil conseguir partitura. Era muito difícil você ter acesso à partitura. Tem que ir na biblioteca lá da escola e copiar, porque nem tinha reprografia como tem hoje. Então eles Meu copiavam com a Deus. mão, no caderno, entendeu? A Eles faziam um partitura. trabalho que era feito no século XIX, XVIII, que era o copista, né? Pessoa que copiava a Aham. música Aham. com a mão. E aí, um dia desse lá no trabalho, eu tava dizendo assim, cara, hoje é tão fácil conseguir uma partitura. O cara digita no Google, põe PDF e baixa na hora a partitura. E ele não precisa nem imprimir, porque ele tem um tablet, põe no tablet, né? Tá aqui, pô, ele tinha no tablet. Quanta perrengue eu passei para conseguir música, hoje é tão fácil. E eu não consigo entender por que essa juventude não estuda como a gente estudava. Verdade. Nós, não é? Às vezes a gente não estuda tendo acessibilidade a tanta coisa, né? Aí ele falou assim, talvez seja isso. É tão fácil o acesso Que a que não gente existe, não dá não importância. existe gostinho nenhum. A gente banaliza, né? Ficou banal, entendeu? Ficou muito fácil o acesso. Então, eu posso pegar amanhã a partitura na internet, que ela vai estar lá. É. Eu tenho um amigo que Vou ter fala. que sair na casa, na biblioteca, fazer a cópia. Depois que eu termino a cópia, eu quero ir correndo estudar, porque deu um trabalhão para fazer aquilo. Sim, sim. Eu tenho um colega que ele usa uma expressão muito boa. Ele fala assim: a gente não consegue muita coisa, não consegue entender muita coisa que a gente estuda, porque a gente deixa para digerir depois. E é verdade, a gente deixa muita coisa para digerir depois, e isso causa déficits, né, na nossa formação, né?
E eu Agora, acho André, o grave problema do nosso período, é um período assim urbano, período conectado, é que a gente não consegue mais. E eu falo que eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. A gente não consegue sentar e ficar estudando por 4 horas sem se distrair. É distração a todo momento. A gente se distrai, a gente não consegue aprofundar em nada, nem nas relações, porque a gente vive distraído. A verdade. nossa vida hoje é uma vida de distração. E isso é péssimo, porque eu tenho quase certeza que isso vai virar uma doença psicológica, esse É tipo de verdade. distração. Porque a gente vai viver tanto em distração que a gente não vai conseguir mais se concentrar por mais Verdade. de 5 minutos. Tem uma peça, só para encerrar aqui o comentário, que chama 7 Minutos. É uma peça que tem até, vocês acham aí, eu acho que tem até no YouTube, tem DVD, que o protagonista é o Antônio Fagundes. E é uma peça que é metalinguagem, que é a peça de uma peça de teatro. Tá rolando uma peça de teatro, só que a peça é a interrupção daquela peça de teatro e os atores fazendo os bastidores da peça. E basicamente é uma crítica ao público que não consegue ficar quieto por mais de 7 minutos, mais. Faz barulho, Maravilha. conversa, né? Tudo Maravilha. isso acontece porque o público se acostumou com o tempo da TV. Isso é uma peça antiga já, década de 90. Então, o tempo era 7 minutos, depois dava intervalo. Por isso que o nome da peça é 7 minutos. Aí a pessoa levanta, bebe água no intervalo. Não sei se vocês percebem, eu percebo isso fácil, né? Que quando dá o comercial, o volume da TV aumenta. Já viu isso? Sim, 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 sim. Tu tá vendo alguma coisa lá, sei lá, esporte, novela, jornal. Quando dá o intervalo, o volume da TV aumenta automaticamente. Aquilo é de propósito, por quê? Porque a TV, o cara que faz a programação, sabe que a pessoa levanta E para ir vai na na geladeira, cozinha. pegar uma água, ir no banheiro, Uhum. e que ela quer continuar ouvindo, entendeu? Então a própria Uhum. TV já equaliza mais alto. Então a Muito gente mara... perdeu a capacidade de concentração total. Maravilha, André. Aqui a gente poderia então dedicar esse 1 minuto final, né, que nos resta para te fazer as considerações finais no sentido do que a gente deva fazer para cultivar um bom imaginário musical, para cultivar culturalmente, né, muitas coisas que é construído na nossa personalidade e que advém da música. O que a gente deveria fazer, André? Para cultivar um bom imaginário musical nas crianças, eu acho que a gente tem que focar nas crianças. Uhum. Primeiro, elas têm que aprender canções tradicionais do seu povo, canções de roda, canções infantis, de preferência aquelas mais antigas, não as que são da hora do momento. Uhum. Posteriormente, a gente precisa ter o acesso ao máximo de tipo de música, expressão musical possível e conseguir fazer esse vínculo entre a canção, que tem o texto, e a música instrumental, fazer experiências de afeto de música instrumental. Então, descrever, eu ouço isso instrumental, provoca esse afeto em mim. Eu enxergo essa imagem. Essa música aqui, eu enxergo um pôr do sol, eu enxergo um lago, eu enxergo isso, eu enxergo aquilo. Para treinar a imaginação, né? A partir dos sons. A gente faz isso com o livro também, né? Quando a gente lê uma descrição. Com a música é muito mais amplo. Cada pessoa vai conseguir fazer uma descrição diferente, né? Então, mas esse treino... Maravilha, amigo. Eu acho que todas essas informações foram de muita valia. Aqui agora a gente está caminhando para os nossos segundos finais. Eu agradeço muito, André, a grande oportunidade que tu deu ao Centro São José de dividir essa live contigo. E no mais, a gente faz outras parcerias também, tá bom, amigo? Então, um abraço. Um abraço. Obrigado, Valentino. Tchau. Um abraço, amigo. Tchau.